Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Vamos então acolher o evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 6, versículos de 24 até o 34. Que o nosso coração esteja aberto mais uma vez para acolher a meditação do evangelho. Você que está chegando agora no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Vamos fazer parte dessa família que todos os dias faz essa reflexão juntos do Evangelho. Vamos compartilhar, deixa o teu comentário também, curte, porque isso ajuda a plataforma a enviar para mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Está voltando aqui o tema do Evangelho de ontem, dos tesouros, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração, tesouro na terra, tesouro no céu. Aqui, dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Ou você ama um e despreza o outro, ou vice-versa, não tem como. E esses senhores aqui parece que são incompatíveis. Deus e o dinheiro. Aqui está dizendo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esse servir aqui tem um sentido de colocar no centro, de dedicar atenção total, de se colocar a serviço, ou seja, você não pode fazer isso com o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores, porque você acaba usurpando um. E muitas vezes quando a gente se apega aos bens materiais, ao dinheiro, quando a gente coloca a nossa vida voltada somente para isso, a gente acaba usurpando o lugar que é de Deus. E é claro, longe de Jesus estar falando de uma vida cômoda, de uma vida, inconsequente. Não. Jesus não está querendo dizer isso. Jesus está querendo nos precaver em relação à ansiedade, aquela ansiedade de ter as coisas, aquela preocupação exagerada, até como se a preocupação fosse aumentar um dia nas nossas vidas. Se eu me preocupasse com isso, isso aumenta o dia na minha vida. Não, pelo contrário. Pode acontecer o contrário, é claro. Então a gente precisa entender que Jesus não está aqui defendendo uma vida cômoda, inconsequente. Não. Sem se importar com o amanhã, uma vida inconsequente, de jeito nenhum. Mas está querendo nos precaver em relação à ansiedade, aquela angústia, aquela aflição, sem uma confiança em Deus. Jesus quer nos elevar a um patamar de confiança em Deus, que não deixa faltar nada para os seus filhos. É um Deus providente, um Deus que me dá sabedoria para equilibrar as coisas e que não me deixa colocar nada no centro
nada no lugar dele como prioridade na minha vida. A prioridade sempre vai ser Ele e o seu reino. Por isso, Jesus disse: buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e tudo virá em acréscimo. Essa confiança que nós devemos ter em Deus não é para viver uma vida cômoda, inconsequente, sem se preparar para o amanhã, não. Mas é entender que Deus sempre tem que estar no centro de tudo. Eu não posso trocar Deus por outras coisas. Eu não posso colocar a minha vida em função do dinheiro, das coisas materiais e esquecer que eu preciso buscar em primeiro lugar Deus e a sua justiça, o seu reino. Eu não posso deixar Deus em segundo plano na minha vida. Não. Isso na prática, isso de maneira concreta, precisa acontecer todos os dias. Todos os dias eu preciso que Deus seja o centro da minha vida, o primeiro na minha vida. Nada pode ocupar esse lugar que é dele, o primeiro lugar. As primeiras horas do dia tem que ser para Deus. Sempre o primeiro é Deus. Primeiro dia da semana, domingo, é para Deus. É para eu estar na igreja, na celebração, é para eu me dedicar, é para eu estar com Ele. Sempre Deus tem que estar em primeiro lugar e tudo virá em acréscimo. E se eu não coloco Deus em primeiro lugar, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar angustiado e meu foco vai ser esse, eu vou ficar sempre nessa aflição. Minha vida toda vai ser uma aflição e eu posso perder a paz. E eu posso até adoecer com isso. Com essa ansiedade toda, se Deus não é o primeiro, se falta confiança nele, eu vou ficar preocupado com tudo. Então eu preciso entender dessa forma. Deus sempre o primeiro, as primeiras horas do dia, primeiro dia da semana, é Deus. Ele precisa sempre ser o centro da minha vida, da minha família. As outras coisas, elas vêm em acréscimo. Elas são importantes, mas elas não são mais importantes do que Deus. Tudo isso que nós temos que administrar são importantes, até porque nós somos administradores, não somos donos, nada é nosso. Nós somos administradores da própria vida, da vida dos filhos, da família que Deus nos confiou, dos bens materiais que Deus nos confiou. Somos apenas administradores e isso não pode tomar o lugar do dono disso. As coisas materiais que eu administro, as pessoas, a vida que eu administro não pode tomar o primeiro lugar daquele que é o dono de tudo isso. Eu não posso usurpar o lugar que é de Deus, apegado a todas essas coisas. Por isso não se pode realmente servir a dois senhores. Não tem como. Não tem como. São incompatíveis. Eu preciso colocar Deus sempre em primeiro lugar e a minha vida dedicada a Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.